Então, hoje vamos começar, como tudo, da segunda-feira e quinta-feira, de 11h45. Nós vamos tentar desvendar essas dificuldades que nós passamos então, pronto, nos relacionamentos, porque sabemos que não é fácil se relacionar. Desculpe, uma verificação, certo. Então, se relacionar com as pessoas, esse é um assunto bastante complicado. Então, vamos começar a ver. Então, justamente, que eu não faça besteira, porque já me aconteceu de não ligar. Cadê esse negócio lá? Sempre nessa batalha com a tecnologia, porque não está aparecendo. Só vamos esperar que o Instagram também se coloque. Pronto, já está funcionando. Vamos deixar um pouco as pessoas entrar, já que eu tento começar na hora mesmo, 11h45. Nós sabemos que normal as pessoas vão entrando à medida que elas começam a ser avisadas. Eu também não faço muita divulgação dessa live, mesmo se, na minha opinião, são lives bastante importantes e interessantes. Então, vamos lá começar. Seja bem-vindo a mais uma live masterclass eliminando conflitos e atritos. E aqui nós vamos discutir, como a cada live, as estratégias da nossa jornada para ver como é possível eliminar os conflitos e atritos nos relacionamentos, iniciando pela sua relação com o seu cônjuge, enfim, o parceiro, porque na realidade, a partir daí, nós passamos a entender o restante dos relacionamentos, porque todos os relacionamentos funcionam exatamente da mesma maneira. Só que as pessoas são diferentes, como eu explico cada vez em cada live, que na minha teoria nós temos um algoritmo que nós seguimos a letra, e nós não temos outra opção de qualquer forma. E isso vai fazer que nós vamos ter características, hábitos diferentes uma das outras pessoas, mas assim não existem tantas variações, porque nossos hábitos podem ser também encontrados em outras pessoas. Mas o interessante é passar a entender como acontece essa convivência com o nosso parceiro ou parceira. E quando eu falo parceiro e parceira, também pode ser o nosso sócio, porque sócio não deixa de ser um casamento, com todos os seus problemas, e que começa a dar problema quando falta dinheiro, é sempre a mesma coisa, quando as dificuldades começam a aparecer. Então, realmente é lá que nós passamos a ter mais problemas. Então, justamente, isso é passar a ter controle e a maior compreensão do que acontece nas suas relações em tempo real. Essa é a parte mais importante, entender no momento que está acontecendo para poder reverter a situação ou melhorar ela em função do que está acontecendo, justamente melhorando assim o desempenho das nossas ações e as dos outros também, por consequência. Então, para quem não me conhece, eu sou Jean-Charles Vatelet, idealizador do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos e escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior. E o tema que nós vamos abordar hoje vai ser justamente, vamos ver como é possível eliminar os conflitos e atritos de uma relação, entendendo como é simples de compreender quem seria a pessoa ideal para conviver. Porque, na realidade, desde o início, já estamos na 17ª live, e até agora eu só faço falar dos problemas encontrados pela velocidade, se é extrovertido ou introvertido, se é planejado ou flexível, da maneira de nos relacionar, a origem dos relacionamentos, do equilíbrio que nós precisamos encontrar, enfim. E hoje eu pensei, não, vamos lá tentar ver quem seria a pessoa ideal para conviver.
seria uma opção, a melhor opção? Alors lá, eu não poderia responder, mas com certeza seria uma opção que não teria conflitos, o mínimo possível, e atritos, com certeza. Então, justamente vamos ver por que é importante se conhecer quais são as nossas características principais e como isso oferece, o que isso oferece como informações, porque cada característica, como eu explico desde o início, uma característica é suficiente para poder entender quais são o restante das características atreladas a essa principal. Justamente mostrando o quanto é fácil, porque está na nossa cara. Todas as informações que precisamos para entender alguém estão na nossa cara, estão na nossa frente. E também para se entender também. É muito simples, é muito fácil. E justamente o que isso vai nos oferecer como informação e como consequência também. Então, justamente, aqui é o lugar certo para você que quer descobrir como é possível ter uma vida plena e tranquila dentro do seu relacionamento, iniciando do pé direito seu relacionamento e revertendo os conflitos que já estão implantados, porque o problema é esse. Como eu explico desde o início, os conflitos, na realidade, são cumulativos. Às vezes, são pequenos conflitos que até passam desapercebidos, porém, eles vão se acumulando até um dia que eles passam a ser perceptíveis, e lá vai começar a se ampliar, pode virar uma montanha, pode explodir justamente, justamente por esse fato que aquilo é cumulativo. Então, bem-vindo a vocês, bem-vindo a Augusto, bem-vindo a High Quality Equipamentos, que eu não sei quem é essa pessoa, mas bem-vindo para tentar entender como podemos melhorar nossos relacionamentos, tanto nosso em casa, que é o principal, mas também no seu trabalho, já que eu estou vendo que você trabalha com equipamento, muito provavelmente dentro da mesma área que eu trabalhava. Mas isso, nossos clientes também, que são pessoas com quem nós devemos se relacionar, nosso sócio, como eu falei anteriormente, e todas as pessoas, 96% do tempo, nós se relacionamos com pessoas. E então nós precisamos entender quem são essas pessoas e entender quem eu sou para poder me relacionar da melhor maneira possível. Então, antes de tudo, vamos começar a fazer funcionar nosso aviãozinho, vamos compartilhar com as pessoas que nós consideramos que precisariam também entender como funcionam os relacionamentos interpessoais para ter uma vida melhor, para poder ser mais feliz, para poder ter mais tranquilidade dentro de no nosso dia a dia. Vocês imaginam, 96% do tempo, o único momento que nós não se relacionamos é quando dormimos. Só. Porque na hora que começamos a acordar, vai ter a esposa, o marido, vai ter os filhos, depois vai ter os pais, amigos, clientes. Enfim, sempre nós estamos nos relacionando, que seja por telefone, que seja por videoconferência, o tempo todo. Isso é uma constância nossa. Então, vamos lá. Bem-vindo a vocês que estão aqui. Meus parabéns para querer tentar entender mais e tentar melhorar justamente nosso dia a dia. Isso é muito importante, isso é como dizer, meu objetivo hoje é justamente ajudar as pessoas a viver melhor, utilizando uma metodologia que eu desenvolvi porque eu tinha problemas seríssimos de relacionamento, seríssimos, talvez não tanto lá na Europa, porque sou francês, então lá tudo parecia normal, mas quando eu vim para cá, é lá que eu vi que o problema estava bem maior que eu imaginava, e realmente assim, precisei trabalhar, faz 25 anos que eu estou fazendo isso, e acredito que hoje eu tenho uma metodologia que pode ajudar bastante qualquer pessoa que, mesmo que não tem nenhuma aproximação com o comportamento humano, é muito fácil, é muito simples. Justamente o objetivo era esse, encontrar um meio o mais simples possível para poder ajudar as pessoas a compreender em tempo real, que esse era meu objetivo, entender o porquê fazemos as coisas como nós fazemos e porquê, qual é a origem de tudo aquilo. Então, ainda bem-vindo. Vamos lá compartilhar com os 10 pessoas, enfim, pais, primos, irmãos, amigos, sócios e outros. E, francamente, assim, são informações relevantíssimas
que pode nos ajudar e muito a viver melhor. Pelo menos a tentar viver melhor. Esse que é mais importante, é tentar fazer alguma coisa, melhor que não fazer nada. Então, porque na realidade, cada pessoa com quem nós vamos convidar, ela pode ter o seu objetivo próprio. Um problema com um filho, um adolescente. Se já tiver adolescente em casa, a coisa não é simples. E pós-adolescente também, nos 20 anos também, 18, 19, 20, aquilo continua. Na realidade, assim, é uma cruz para se carregar, uma boa cruz, uma felicidade de ter conosco, mas assim, é um trabalho muito importante de entender como nós devemos se relacionar com eles, para poder, então, orientar eles da melhor maneira possível e conviver junto com eles também da melhor maneira possível. Né? Então, justamente as dificuldades de entender uns nos outros. Então, sem contar os ruídos que aquilo pode desencadear dentro do relacionamento. Justamente essas diferenças de características comportamentais, automaticamente, com a convivência, vão desencadear ruídos, que eu chamo de ruídos, que justamente seria atritos, conflitos, enfim. E também por qual razão? Pela não compreensão de quem eu sou e de quem é o outro. E o importante é esse primordial na realidade. Eu preciso saber quem eu sou, quais são minhas características, quais são as do outro, entender que aquilo é natural, para não se pegar a cabeça, não, porque ele não faz de tal maneira, que seria aquele que eu faria, mas justamente, ele não faz porque é diferente. Então, justamente dentro dos relacionamentos, ninguém quer que o nosso relacionamento vá para a falência. Eu sempre utilizo falência porque um relacionamento é a mesma coisa que um empreendimento. Na realidade, é um empreendimento de uma vida de duas pessoas, considerando que elas vão querer trabalhar, ficar juntas. É isso que é importante, e não deixe de ser. Então, a gente não quer que aquilo aconteça. Não quer passar por momentos difíceis, porque isso, o que acontece? É sofrimento. Não deixe de ser sofrimento antes da separação, sofrimento se caso aconteça. Se não acontece separação, às vezes é sofrimento por anos de convivência, onde a gente tem de aguentar todo dia a mesma coisa. A mesma dificuldade, as mesmas reclamações, as mesmas entonações de voz desagradável. Tudo aquilo continua e depois, às vezes, depois de se separar, independentemente, ou mesmo em função de como vai acontecer a separação, pode continuar ainda por anos carregando a pessoa com quem nós se separamos, que era na origem uma pessoa com quem nós pretendíamos viver para o restante da nossa vida. E às vezes pode ser um casamento que parece maravilhoso e mesmo assim no final vai acabar. E pode acontecer outras realidades, que a convivência pode ser também o local onde estamos, enfim, a falta de trabalho, por aí vai, que também pode causar uma separação. Mas, geralmente, aquilo acontece em função das relações interpessoais e da não compreensão do outro. Então, justamente, por isso que eu sei que eu estou falando, porque já me separei várias vezes, mas como todo mundo, na realidade, todo mundo já teve namorado, namoradas, enfim, pouco importa. O que importa, na realidade, é que já nos namoramos várias pessoas, ou se casamos, e tivemos, portanto, se separar com elas. E nunca é uma coisa agradável. Nunca é uma coisa boa e sempre tem perdas. Então, não é apenas pelo fato de perder seu relacionamento, o seu casamento, no caso, não é apenas para você deixar de ser feliz por um longo tempo, mas sim, na realidade, o que acontece, porque aquilo não tem de acontecer, então você precisa mudar. Precisa mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, porque se nós não mudamos e não fazemos nada para que aquilo melhore, não vai acontecer nada de diferente. Tudo que vamos repetir todo dia a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, para isso que nós precisamos mudar, para que o nosso universo mude também. E justamente, para você entender que o seu relacionamento é
a relação de duas pessoas diferentes e que, portanto, com gostos e hábitos diferentes. É isso que parece lógico, parece evidente e normal. Lógico que é, porque é assim que funciona, mas precisamos entender por que aquilo acontece assim. Hein? E muitas vezes esses hábitos não se misturam, porque, como eu expliquei várias vezes, a tendência que as pessoas têm é justamente se juntar com pessoas opostas. Do mesmo nível social, assim, mesmo nível social, mais ou menos de idade também, nível intelectual também, mas, assim, opostas da parte comportamental, das nossas habilidades, da maneira de se relacionar, de se comunicar, e também do que influencia as nossas ações. Então, achei bastante interessante, justamente esse tema que eu escolhi hoje, de ver quem seria a pessoa ideal, é porque ontem eu via, tem um negócio que eu adoro, evidentemente sou suspeito para isso, que é o jogo da mente. Eu acho que é assim que se chama. Enfim, eu sei que teve um momento que eles fizeram uma dinâmica. Escolheram 3 casais e chamaram, lá tem um cara, eu sou péssimo de nome, não tenho justamente, para lembrar os nomes eu sou horroroso, mas tem um cara lá que é extraordinário, que consegue ler na mente das pessoas, que consegue adivinhar palavras que essas pessoas vão falar, mesmo sendo palavras aleatórias. Olha, é um cara, eu recomendo a vocês de olhar, porque realmente assim, esse cara é simplesmente impressionante. Mas o que mais me impressionou justamente é que eles tinham pego 3 casais e chamaram ele, depois separaram esses casais e só deixaram a metade. E mandaram a outra metade para ir se sentar no meio do público e pediram para ele de recriar os casais, de ver se ele iria conseguir encontrar aquelas pessoas com quem, normalmente, o casal comum era formado inicialmente. De repente, ele foi lá no meio da plateia, vamos imaginar, uns 100 pessoas, e ele pegou uma e começou a descer. A outra fazendo, não, mas não é essa, não, a gente quer que você recrie o casal. E ele dizia, não, tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou criar o casal perfeito. Aí ele pegou essa pessoa aleatoriamente, que não era justamente o namorado da pessoa que estava lá, voltou, pegou uma outra também que não tinha nada a ver, botou ao lado e criou assim 3 casais que não tinham nada a ver com o início. Então a pergunta era a mesma. Nós queríamos que você recriasse os casais originais. Ele fez, não, eu criei casais perfeitos. E ele começou a pegar os 2 primeiros. E pediu, que não se conheciam nem a pau, hein? E pediram para eles de falar juntos a comida que mais gostava. E os 2 juntos, no mesmo tempo, sorvete. E qual é o gosto que você mais gosta? Morango. E os 2 iguais. Depois passou ao segundo casal, ele perguntou qual é o seu signo? Capricórnio. E o seu? Capricórnio também. E pegou o terceiro casal, lá que foi o mais impressionante, ele pediu para eles falar um número, no mesmo tempo, do 0 a 1000, escolher um número e falar junto. E os 2, no mesmo tempo, falaram 55. Então, na realidade, ele tinha pego pessoas idênticas e tinha juntado pessoas idênticas. Eu que justamente há anos que eu falo a mesma coisa, pelo fato que nós temos uma tendência a se juntar com pessoas opostas a gente, automaticamente aquilo cria conflitos e atritos, cria dificuldades de conviver, por justamente um ser lento e outro rápido, hein, como nós vimos em lives anteriores, lento e rápido, ou se são extrovertidos ou introvertidos, ou se são planejados ou flexíveis, ou se eles tomam decisões a partir da lógica ou dos valores pessoais, as táticas relacionais, tudo aquilo, mais nós vamos ser opostos, mais nós vamos entrar no que a gente chama de paixão. Porque mais oposto, mais complementar vamos ser, e, portanto, nós se apaixonamos pelo outro que está trazendo uma energia que eu não tenho, mas para poder conseguir essa energia, eu vou ter de me esforçar. E isso seria justamente a paixão. E como nós vimos, a paixão é sofrimento, a paixão do Cristo, a paixão não deixa de ser sofrimento. Então, esse cara,
justamente mostrou que a perfeição de um casal seria ser idêntico. E o que eu defendo? Se eu me conheço, então eu vou poder encontrar uma pessoa idêntica a mim. Ou, pelo menos, idêntica na medida certa. Porque completamente idêntica não funcionaria tão bem. Mas, se eu sou lento, se eu sou rápido e extrovertido, então é interessante que eu me junte com uma pessoa rápida e extrovertida. Assim não vai ter ruídos nenhum, já que nós vamos ser iguais. Dentro das habilidades, o que nós fazemos e a maneira que nós fazemos as coisas. Então, já desse lado vai ser ótimo. Depois vem esses dois lá, da maneira de tomar decisão e de planejar o nosso tempo. Então, esse é o certo seria, o certo sempre é assim, hein? A tendência certa seria de ser iguais. Hein? Então, um planejado com uma outra planejada, uma planejada, ou uma pessoa que toma as decisões com a lógica, com uma pessoa que toma as decisões com a lógica. Mas também, talvez, é interessante conviver, por exemplo, se você é planejado, conviver com uma pessoa flexível. A partir do momento que você entende por que ela é flexível, que aquilo é natural, que você não pode julgar, e que você pode aprender a ser flexível. Como ela também, sabendo como você funciona, que também pode tentar aprender a melhorar nesse sentido, para ser agora mais planejada. É isso que é interessante. Então, depois nós chegamos à parte das táticas relacionais. E lá nós não temos opção. Nós temos de ganhar, de ter aquele equilíbrio. Nós não podemos ser diferente daquilo. Então, uma pessoa interrogador vai ter de se juntar com uma pessoa distante e um intimidador com uma pessoa vítima. Infelizmente, essa é a nossa cruz para carregar. A gente não tem opção. Porque qualquer outra variação vai dar problema, como, por exemplo, dois interrogadores juntos, então quem vai ser que vai mais falar com o outro? Vai dar, assim, uma energia bastante forte demais e que vai dar explosão no final. Dois intimidadores juntos, eles vão dar pau. Duas vítimas, então, que vida difícil e sofrida que esses dois vão ter, assim, dois distantes juntos. Já um distante, eu sei que eu sou, no caso, assim, é uma praga, mas dois juntos, não tem jeito não, porque na realidade não vai acontecer nada. Cada um tem um papel a desenvolver na relação com o outro, e justamente nas táticas relacionais que aquilo aconteça. Então eu conheço um casal assim que os dois são distantes, ele é muito distante, e ela é muito mais ainda. E realmente no caso dentro da lógica, a mulher ela é positiva, ela seria a energia positiva. Então, ela teria uma tendência justamente a ser visual e a ser interrogador. Que o homem, então vai ser o oposto, hein, que vai ser a energia negativa, ele tem uma tendência a ser mais distante e intimidador. Então, que faz o quê? Que o papel da mulher, ou pode ser de um casal que vai seguir esse padrão, vai ser justamente interrogar o distante para que ele consiga fazer as coisas que ele tem de fazer. Esse é natural, não é uma obrigação, isso se faz naturalmente, esse é um processo natural. E se aquilo não acontece, dois distantes, então a mulher que tem uma tendência a falar mais, e que lá vai ficar calada, então ela não vai participar dentro dessa lógica natural. Entende bem que eu estou falando de alguma coisa natural, não tem nada a ver, não é opinião minha, não é nada... Não, e naturalmente aquilo acontece dessa maneira. Então, dois distantes não funcionaria. Não funcionaria. E, como eu falei, duas vítimas, então os dois estariam reclamando da vida o tempo todo, e dois intimidadores, então seria uma briga em casa bastante insuportável. Então, nessa área das táticas relacionais, a gente não teria como ser diferente que de encontrar uma pessoa oposta da gente. Depois vem o que? Nossas táticas, nossos canais de comunicação, que vão influenciar nossos gostos pessoais, alguma coisa acontecer, se é nossos gostos pessoais. Então, lá no caso, nós vimos nas lives anteriores que nós temos interrogador, nós temos nós temos o visual, auditivo e sinestésico. Alguma coisa está
me dando problema aqui, eu não sei porquê. Mas, enfim, espero que está funcionando. Sim, então, lá são os nossos gostos, os canais de comunicação que nós vamos utilizar vão influenciar diretamente nossos gostos pessoais. E nós vimos que um sinestésico que gosta de tudo, de pouca luz, de abraçar, de tudo bem aconchegante, tudo bem intimista, ele sempre tende a se juntar com uma visual, um visual, que ele é tudo o contrário dele. Então, essa convivência é complicada. Então, no caso, um visual é interessante que ele encontra uma outra visual. Pouco importa se hoje é difícil, né, com essa história de gêneros e outros, mas enfim, vamos falar no básico, que seria um casal heterossexual. Então, um visual tem que encontrar um outro visual. Um sinestésico, um outro sinestésico. E, curiosamente, um auditivo, geralmente, eles já têm essa sorte de encontrar outros auditivos. Essa é uma tendência muito forte, já reparei todos esses anos que eu trabalhei com casamento, então, que eu tinha contato com inúmeros casais o tempo todo, na realidade, que visuais tendem a encontrar um outro visual. Eles têm uma sorte assim maravilhosa. Mas esse seria o processo. E depois vem a parte de o que influencia nossas ações. Que, no caso, é a parte da astrologia. Tem muitas pessoas que falam, astrologia, que é isso? Mas a prova, esse cara ontem, ele simplesmente tinha pego as pessoas em função dos signos, só olhando para eles e sabia de quais signos eles eram. Então, se não fosse verdade, se fosse uma idiotice, automaticamente isso não existiria, não seria possível. E realmente é possível identificar qual é o signo de uma pessoa em função das suas ações, da maneira que ele age. Então, e justamente dentro dessa parte da astrologia, eu só olhei a parte comportamental, o que nos oferecia como informações relevantes do que a pessoa, em função do signo dela, vai fazer e da maneira, o que ela gosta, que ela deixa de gostar, enfim. Tudo aquilo realmente assim funciona. E dentro do processo dele, eram dois idênticos. Então, efetivamente, o interessante nesse caso, se você é de um signo, por exemplo, de Áries, de um signo de fogo, o bom para você é encontrar uma pessoa de fogo. Áries melhor, ou então Leão ou Sagitário. Se você é da água, então o signo de água, da terra, é assim para frente. Então, precisamos encontrar pessoas os mais parecidos possível. Então, esse seria o cenário que eu acabei de falar agora, seria o cenário do encontro de duas pessoas iguais, o mais iguais possível. Como nós vimos, que não pode ser, que teriam de ser diferentes, justamente dentro da parte das táticas relacionais. Então, o que acontece? Como você vai poder encontrar esse tipo de pessoa se você não se conhece? Se você não sabe, não tem a técnica de como reconhecer o outro, de como identificar quem é o outro. É muito importante isso, porque na realidade seria o encontro de duas pessoas que normalmente não se atrairiam. Porque a tendência é ser atraído por uma pessoa oposta. Esse é o natural. Então seria contra essa mecânica natural que justamente não existe. Aquilo não existe, aquilo é muito difícil. Eu já encontrei pessoas assim, mas sempre tem alguma coisa que dá problema. Pode ser, e geralmente assim, o maior problema é na parte de táticas relacionais. Esse é um grande problema que eu considero que seria a maior razões de conflitos e atritos dentro de uma relação. Então, esse seria justamente... Opa, o que está acontecendo? Não, socorro, socorro! Então, e por que estou falando isso para vocês? Porque nada adianta você se preparar para tentar ter uma vida, um futuro melhor, assim, estudar muito, fazer esporte para ter saúde, ir na igreja para ter uma paz mental, enfim, pouco importa o tipo de religião que você segue, e se você não faz o principal, não sabe o principal, que seria o quê? Você.
quem eu sou, porque tudo começa por si próprio. Na realidade, o nosso universo ele é a consequência externa de nossas ações, mas nosso problema ele é interno. Hein? Conhecer os outros, isso é inteligência. Mas conhecer a si próprio, isso que é sabedoria. Hein? Controlar os outros é força. Mas controlar a si próprio é um verdadeiro poder. É um poder extraordinário, ter autocontrole, compreensão, autoconsciência do que acontece com você, porque, como interagir, como fazer para modificar seu algoritmo, como eu explico nessas outras lives, que nós somos regidos por o nosso sistema central, seria um algoritmo que eu acabei de falar, no caso, hein, nossas habilidades, nossas táticas relacionais, como a gente se comunica, e o que influencia nossas ações. Aquilo é um algoritmo que nosso cérebro utiliza todo dia. E só vai poder utilizar as informações que se encontram naquele algoritmo. Então, a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Porque você precisa ter essa informação, você precisa conhecer tudo aquilo para você poder, então, ter uma vida melhor ou tentar encontrar uma pessoa que realmente você desejaria ter uma vida em paz. Então, uma pequena mudança pode mudar o nosso universo. Isso eu falei em outras lives, justamente, só para mudar uma característica sua, um comportamento seu, um hábito seu, aquilo vai desencadear, assim, uma mudança de todas as ações subsequentes a essa ação. Parece lógico, parece simples, mas não é tão fácil assim, não, de acontecer. Justamente as pessoas não muda, sempre repita as mesmas coisas. Então, uma vez que nós se conhecemos, podemos passar a conhecer os outros. Porque, na realidade, os outros vai ter pessoas que vão ter características iguais a nossas. Não o algoritmo inteiro, mas as partes do nosso algoritmo vamos encontrar nas outras pessoas. E se nós se conhecemos, nós já conhecemos o outro, porque o outro, ele está fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço, ele tem os mesmos gostos, por aí vai. Agora, nós não estamos falando, eu não estou falando justamente somente dessa parte mecânica, quer dizer, tudo que podemos entender de uma maneira simples e prática. Não é, aquilo que eu estou explicando não é para manipular, nem modificar, e ainda menos rotular as pessoas. Essa eu repito todas as lives, a mesma coisa, porque isso se encaixa exatamente na proposta. A nossa proposta é entender o que acontece em tempo real e não julgar ninguém. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo é natural. Mas sim, justamente é um meio de tentar entender o que acontece com você e com os outros, uma vez que passa a ter consciência das suas ações e as dos outros, e ter a certeza que ninguém tem defeito na hora que se relaciona com uma pessoa. Por tudo que eu acabei de explicar até agora, e por tomar consciência do que? Tomar consciência das nossas ações, tomar consciência, isso vai nos oferecer o que? Autoestima, isso é maravilhoso, você passa a ter controle de você mesmo, você passa a entender o que você faz, porque 99% do tempo, isso tem de salientar que as pessoas funcionam no automático, funcionam na parte no inconsciente. Como sempre repito, o cérebro não quer se cansar, por não cansar, já que pensar cansa, então ele vai repetindo automaticamente as mesmas ações. Isso é um reflexo. É um reflexo. Mas isso podemos modificar aquilo. Não modificar esse funcionamento automático, mas modificar qual tipo de ação nós vamos fazer. Isso tomar a consciência que essa ação que a gente sempre faz não funciona, e então vamos passar para mudar para uma outra ação. Se nós fazemos um erro, por exemplo, numa relação, alguma coisa que nós fizemos errado, podemos refletir e tentar encontrar a melhor maneira possível que deveria ter sido para ter o melhor resultado possível, e então se prometer que a próxima vez nós vamos optar pela segunda opção, mas pelo menos vamos ter já refletido a respeito. E esse tipo de teoria, assim, eu nunca vi nada parecido, justamente de tão simples que é e de tão fácil. Fácil, não.
Não, assim, eu estou dizendo que simples, sim, é muito simples, fácil, precisa treinar, como tudo. Como podemos dizer, o inglês é a língua mais simples de se aprender, mas assim não é fácil de qualquer forma. Tem de revisar, repetir todo dia. E lógico, até a gente conseguir falar. Então isso é lógico, e a mesma coisa, não temos outra opção. Então, na realidade, saber por que é importante se conhecer é uma informação muito relevante para entender os hábitos de uma pessoa. Prestando atenção, nós vamos reparar que existe uma quantidade infinita não é verdade, essa palavra não seria certa, mas há uma quantidade gigantesca de situações em que podemos, a partir do qual nós podemos nos conhecer ou conhecer o outro, e também como se fossem assim, todas essas ações, e como se fosse uma biblioteca, criar uma biblioteca de ações, où cada ação seria cadastrada dentro de igual a uma biblioteca, teria sei lá, física, matemática, livros de ação, viagem, por aí vai, são todos classificados. As ações é a mesma coisa, as ações que nós fazemos e as pessoas fazem é a mesma coisa. Podemos classificar aquilo, podemos reparar, esse eu nunca vi. Então pronto, eu vou me lembrar que essa ação quer dizer tal coisa. Isso é um exercício diário, hein? Então, o interessante é esse, então, de se conhecer, então, ter a consciência na hora que a gente intimida alguém, quando reclama, enfim. E quais são os erros, como justamente tudo que nós estamos falando, quais são os erros que as pessoas que não têm consciência de tudo aquilo vão repetir? E sempre, na realidade, são sempre as mesmas. As pessoas sempre acreditam que o outro é igual a ela e então se irritam porque não está fazendo a coisa da mesma maneira que ela faz. Isso não existe. Também, assim, não entendo, gostaria que as pessoas fazem de uma maneira e não fazem, também isso não funciona. Repetir as mesmas ações, eu repetindo as mesmas ações que irritam o outro também, e não ter a noção do porquê eu estou fazendo essas ações. Porque sempre tem um porquê, sempre tem uma origem. Então, qual seria a solução do problema? A solução é sempre a mesma. É prestar atenção ao que o outro faz, ao que você faz, e passar a entender e compreender as diferenças. Tomar decisões de mudar também, essa é uma ação muito importante, tomar decisões de mudar, de melhorar. Passando a tomar a maior cuidado para evitar os conflitos. E até a terceira possibilidade, por exemplo, seria se acostumar a prestar atenção ao outro e compreender e entender e desculpar o outro por ser da maneira que ele é, já que ele não tem culpa nenhuma na realidade. Desculpar seria uma grande palavra, porque ninguém tem culpa de absolutamente nada que faz, nada. A menos que seja ladrão, que seja antiético, que seja ingrato, enfim, tudo aquilo, sim, essa é culpa dele. Mas o restante, não. Na realidade, seria a culpa de uma falta de educação, mais que outra coisa. Mas, enfim, isso é o que acontece com muita frequência. Então, por que as pessoas não mudam? Então, por que as pessoas não fazem? Sempre encontram um monte de desculpa. E não se colocam em ação. Tem sempre uma desculpinha, eu não tenho tempo, eu estudo, deve ser muito cansativo, aquilo, será que funciona? Mas também se não tenta, não vai saber nunca. Não sei para onde iniciar, mas é fácil porque eu vou orientando justamente da melhor maneira possível, para que de passo a passo as pessoas passem a entender pela lógica quais são justamente nossas características e de qual seria a origem dela. Então, por que você não toma a decisão agora? Por que não vai iniciar agora? Quem quer faz. E quem não quer, encontra desculpas. Você está na esperança que as coisas mudem. Tudo iria fazer um passo após o outro. Na realidade, é uma mudança após o outro. E tudo iria fazer o melhor que pode com o que tem, até que o que tem melhor, para poder fazer melhor ainda.
Você está confortável na situação que você está agora, no caso você estivesse com conflitos ou atritos já bastante implantados, chatos, uma coisa assim, que fica assim, azucrinando a vida de vocês, então tem que fazer alguma coisa. E não deve se achar que não deve se achar que podemos deixar para depois. A gente devia ter começado ontem. Por que continuar no desconforto se você sabe que tem um meio de melhorar? Você tem que mudar seu comportamento e sua mentalidade. É um ciclo que vai se alimentando sozinho. Você vai mudando, as ações mudam, seu universo muda, então você muda as suas ações e por aí vai. Ações direcionadas e contínuas. Tem que ser contínuo, igual a malhar, igual a estudar uma língua, tem que ser contínuo, não pode ser assim. Você tem de se conscientizar que não vai ser uma simples ação que vai mudar, uma mudança de uma única ação que vai mudar sua relação. É uma mudança constante. E tentar melhorar todas as nossas ações, porque todas as nossas ações, elas podem ser melhoradas. Isso que é interessante. E essas mudanças não acontecem do dia para a noite. Para viver melhor, precisamos ser felizes. E para isso precisamos semear flores no nosso caminho, que tentar justamente criar conflitos, assim, o amplificar, colocar lenha na fogueira, para que aquilo vai piorando. Não, a gente tem de ser leve, tem de cortar o mal pela raiz. Quando aparece um conflito, cortar ele o máximo possível e tentar evitar até que apareça qualquer tipo de conflito. E para ser feliz, nós devemos estar no controle, ter consciência de tudo o que acontece ao nosso redor. E não somente no nosso casamento, mas também com os filhos, a família, todas as pessoas com quem nós convivemos, o paciente, para o médico, por exemplo, o dentista. Isso é importantíssimo dentro da equipe de trabalho, por exemplo. Isso também é importante, entender como as pessoas funcionam, mesmo que seja a secretária. Então, por que esse negócio está me azucrinando? Tem alguma coisa que não está funcionando direito. Gente, socorro! Hello, hello. Hello, hello. Então, justamente, o objetivo é continuar a ficar, a viver, então, o restante da nossa vida junto. E não dá mais para continuar do jeito que está. Então, vamos lá, hashtag tomando controle da nossa vida. Então, hashtag tomando controle, entender que eu sou responsável das minhas ações. Esse é o único peso da consciência. Uma vez que nós temos consciência de quem somos, nós passamos a ser responsáveis das nossas ações. Mas é melhor ter esse peso da responsabilidade que de ter o peso de não entender o que acontece e de apanhar todo dia por ignorância. Eu prefiro ter consciência e ser responsável, pelo menos eu sei a quem reclamar. Se eu fiz uma besteira, eu reclamo a mim mesmo. Ou tento entender o que eu fiz de errado, porque só pode ser eu que errei, e não os outros. Então vamos parar de procrastinar. Não pode ser, não pode utilizar a teoria da... como igual as avestruzes, enfiar a cabeça embaixo da terra. Temos de enfrentar o que acontece. As coisas não mudam se você não mudar. Isso é lógico. O seu universo é consequência de você. Mas as respostas aos seus problemas estão em vocês. Então, gratidão para você estar divulgando essa live. Vamos seguir o meu perfil de Facebook, o canal do YouTube. Vamos compartilhar e, enfim... estou muito feliz, que bom que vocês hoje você aprendeu algo, que você vai poder aplicar hoje, que vai poder melhorar os seus relacionamentos, passar a entender como funciona. Então, hoje nós falamos sobre quem seria a pessoa ideal para conviver, a pessoa difícil de se encontrar, mas que é possível, para ter uma vida de casal tranquila e feliz. E esse que é o objetivo. Então, a frase de hoje, uma frase de Martin Luther King, aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sempre
arte de vivermos juntos como irmãos. Então, é bom refletir o que ele está falando, justamente. E o que eu tinha falado, vocês estudam, você vai malha, você vai na igreja e não cuida de vocês, não cuida do básico, do principal, a aprender a viver com o outro. Então, o primeiro passo é prestar atenção a seus hábitos, sempre a mesma coisa. O primeiro passo é prestar atenção a si próprio, ver como você faz as coisas, qualquer coisa, e tentar perceber as suas ações e emoções. E a do outro também. Então, vamos compartilhar com as pessoas, não deixe de compartilhar, isso é muito importante, repassar essas informações, da mesma maneira que eu considero que eu tenho uma obrigação, por ter utilizado essa metodologia que eu estou utilizando hoje, que está me deixando numa situação muito melhor que eu era antigamente, eu me sinto obrigado a ajudar as pessoas ao meu redor, e vamos ver se eu consigo fazer isso também na internet. Então, um grande abraço, até quinta-feira, 11h45, como todas as quinta-feiras. Um grande abraço e até lá. Tchau. Cadê você?